gente puder fazer, no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. E não há liberdade sem disciplina. Em outras palavras, eu poderia dizer, não há liberdade sem limite. O limite é exatamente a mediação da disciplina, quer dizer, o limite é o caminho da disciplina. O Brasil comemorou no último dia 19 de setembro o centenário de nascimento do filósofo e educador Paulo Freire. Em diversos eventos por todo o país, brasileiros celebraram o legado de um dos pensadores mais importantes da história da pedagogia brasileira e mundial. Inspiração para a geração de professores e pesquisadores, o pedagogo recifense e cidadão do mundo desenvolveu programas de alfabetização no Brasil e em diversos territórios, incluindo países da África, como Moçambique e Guiné-Bissau, e da América Latina, como Chile e Nicarágua. Desde 2012, Paulo Freire passou a ser reconhecido por lei como patrono da educação brasileira. Paulo Freire foi professor das universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e Cambridge, na Inglaterra, e recebeu cerca de 40 títulos de doutor honoris causa em universidades, entre elas Oxford, na Inglaterra, e Coimbra, em Portugal. A primeira experiência de educação popular de Paulo Freire, que se tornou mais conhecida, ocorreu em 1963, na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte. Lá, cerca de 300 trabalhadores foram alfabetizados após 40 horas de estudo. Em 1963, meses após o experimento de Angicos, o então ministro da Educação, Darcy Ribeiro, recomendou que Paulo Freire concebesse um programa nacional de educação, que foi publicado oficialmente em janeiro de 1964. O programa tinha metas ousadas e pretendia alfabetizar 1,8 milhão de pessoas com o sistema Paulo Freire apenas no primeiro ano. Infelizmente, este e outros projetos foram interrompidos durante o golpe militar de 1964. Paulo Freire foi preso pela ditadura militar. Ele foi considerado como subversivo, perigoso, inimigo do povo e de Deus. Seu exílio de 16 anos começou pela Bolívia, em 1964, e, de certa forma, enriqueceu sua obra, baseada nas experiências dele pelo mundo. No Chile, Paulo Freire concebeu a teoria da pedagogia do oprimido. Na Suíça, onde trabalhava para o Conselho Mundial de Igrejas, Paulo Freire ganhou projeção mundial e participou da alfabetização de populações pobres no continente africano. Com a anistia e o retorno ao Brasil em 1979, Paulo Freire continuou a produzir obras importantes, como a Pedagogia da Esperança, e retomou suas aulas e atividades na universidade. Paulo Freire desenvolveu um pensamento pedagógico assumidamente político. Para ele, o objetivo maior da educação é conscientizar o aluno, levando-o a entender sua situação de oprimido e agindo em favor da própria libertação, como ele relata em sua obra mais conhecida, A Pedagogia do Oprimido. Freire criticava a ideia de que ensinar é transmitir saber porque, para ele, a missão do professor era possibilitar a criação ou produção de conhecimentos, como explica a filósofa e escritora Márcia Tiburi. A importância fundamental do Paulo Freire está em ele ter definido a educação e trabalhado a educação como um meio de emancipação, um meio de libertação das pessoas, mas as pessoas começaram a compreender que educar não é um ato professoral. Educar é um ato que envolve justamente uma ampliação da própria perspectiva ou do próprio sentido do que seja educação. Então, Paulo Freire trabalha com a ideia de educação, de uma educação ampliada, e uma educação ampliada que não é mais baseada na relação de um professor que transmite um saber,
em pese que isso seja algo bastante importante. Mas ele trabalha com a ideia de que nós podemos aprender juntos. No livro Na Sombra da Mangueira, Paulo Freire defende a radicalidade como postura política e discute as diferenças entre ser radical e ser sectário, como explica o educador Daniel Cara, professor da USP e dirigente da Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Uma das páginas mais belas da teorização do Paulo Freire serviria muito para o momento atual, inclusive. É a oposição que ele faz entre o sectário e o radical. O sectário, para o Paulo Freire, e é o oposto do Paulo Freire, é aquele que tem uma visão pronta do mundo, uma visão inquestionável, totalmente amarrada, uma visão que determina todas as respostas, mas que não conversa com a realidade, tenta se impor em relação à realidade. E o radical freiriano é essa pessoa que se encanta com o diálogo, essa pessoa que se encanta com a divergência, mas não é a pessoa que se encanta com a divergência e que vai para um debate de maneira simplesmente a ceder. Não, porque isso é anti-freiriano. Quem cede é oprimido. A questão não está entre ceder e não ceder. A questão está na qualidade do diálogo, para o Paulo Freire. E o radical é aquele que enfrenta a qualidade do diálogo. Por sua centralidade na emancipação das pessoas, no estímulo ao desenvolvimento do pensamento crítico e na luta de classes, Paulo Freire sempre foi atacado por conservadores. Primeiro, pela ditadura militar e, atualmente, por apoiadores da extrema-direita, como explica a pedagoga e deputada federal Maria do Rosário. Eu vejo que a extrema-direita, pelo caráter segregatório que carrega, pelo caráter de classe, por estar representada hoje, por exemplo, no Ministério da Educação por um ministro que diz que a universidade não é um direito de todos, de todas as pessoas, e que as crianças com deficiência atrapalham a sala de aula. Quando tu passa por isso, quando tu tens um outro ministro da Educação, que é um dos anteriores, que desmontava as universidades, os institutos federais, e tentam uma escola sem partido, que é, na verdade, uma escola sem crítica, uma escola que não tinha nada a ver com partido aquilo, era uma escola sem crítica, uma escola sem liberdade de opinião, uma escola com desvalorização da dimensão docente. Quando tu tens este conceito, eles só podem atacar quem é exatamente a antítese disso, que é a pedagogia libertadora que está encarnada na obra e na própria vida do Paulo Freire. Para começo de conversa, o Paulo Freire, o significado dele, no período do governo João Goulart, no período anterior à ditadura, é de que todo trabalhador e trabalhadora tinha condições e tem condições de aprender, e mais, o mais perigoso, o trabalhador e a trabalhadora ensina. Ele não só aprende, como ensina. Paulo Freire dedicou sua vida e obra em defesa de uma sociedade mais justa, democrática, com consciência crítica e capacidade de reflexão sobre os problemas que nos cercam enquanto povo. E esta consciência crítica é anterior à experiência das pessoas com o domínio da escrita, como o educador conta no documentário Encontrando Paulo Freire, de David Oliver e Júlio Weiner. E o que eu queria era ver, era provocar uma compreensão crítica por parte dos educandos, no sentido de que eles assumissem o próprio processo de sua compreensão do mundo. Isso é que eu chamo de leitura do mundo. E a leitura do mundo é uma leitura que precede, historicamente e atualmente, precede sempre a leitura da palavra. Quer dizer, ninguém começa lendo a palavra, porque antes da palavra o que a gente tem para ler à disposição da gente é o mundo. E a gente lê o mundo na medida em que a gente o compreende e o interpreta. E foi isso que os homens e as mulheres fizeram. Milênios depois de ler o mundo é que os homens inventaram a linguagem, e milênios depois, ou séculos depois, é que inventaram a escrita. No centenário de nascimento do pernambucano Paulo Freire, suas ideias para a educação de crianças, jovens e adultos e a construção de um mundo mais inclusivo se mantêm atuais e são referenciadas por todo o planeta.
o que nos mostra que este educador ainda tem muito para contribuir com o desenvolvimento da educação brasileira.